E não seria aqui nenhuma resposta ao que foi publicado ainda no dia 3 de setembro, a respeito daquela decisão da nossa Corte sobre um agravo regimental que nós julgamos aqui, que tratava exatamente e discutia exatamente a tempestividade de um recurso especial interposto pelo Estado no mandado de segurança, em que a Corte, à unanimidade de votos, reconheceu, e penso, como não poderia deixar de ser, o direito à progressão dos servidores do Poder Judiciário. Estou fazendo nessa sessão porque é a primeira oportunidade que tenho e isso me trouxe um certo desconforto, porque pela maneira como foi divulgado, a maneira distorcida. Penso que não foi, naturalmente, por intenção do jornal, nem da jornalista que assina a coluna. Isso foi publicado na Tribuna do Norte, no dia 3 de setembro, na coluna da jornalista que todos nós conhecemos, jornalista que tem a sua credibilidade, assina, eu penso, uma das colunas mais lidas no jornal, na Tribuna do Norte, e por isso a minha preocupação não em responder, mas a minha preocupação, senhor presidente e senhores desembargadores, é em esclarecer pela maneira como foi publicado, talvez até pela maneira distorcida que certamente a sua fonte levou àquela jornalista à matéria, ou porque não conhece, ou porque não entendeu o que foi efetivamente julgado pelo Tribunal de Justiça, ou talvez até por má fé, não da jornalista, mas de quem informou. Eu penso que houve alguma informação, porque eu não recordo se a jornalista estava presente à sessão. Por essa distorção, não pela crítica, porque nós sabemos, nós somos humanos, estamos sujeitos a críticas, acertamos e erramos, penso que acertamos mais do que erramos, e estamos sempre comprometidos com o acerto, pesquisando, discutindo, debatendo e procurando fazer a melhor justiça e a melhor aplicação do direito. Eu acho que esse é o norte que deve pontuar e orientar a vida de um magistrado. E assim todos nós tentamos sempre conduzir o exercício do nosso mistério tão difícil que é de aplicar a justiça. Mas, senhor presidente, porque todos nós conhecemos o teor da nota, mas o que se diz, eu vou reler, não quero aqui requentar a matéria, mas, como eu disse, eu precisava, é a primeira oportunidade que nós temos de tratar do assunto em sessão, e penso que tem que ser em sessão, até mesmo porque a matéria é jurisdicional e não só a sociedade como um todo, o jurisdicionado como um todo, mas principalmente a própria imprensa tem que ter a versão, pelo menos a mais correta e a mais verdadeira a respeito do tema. A coluna noticia que o Tribunal de Justiça, em decisão, na quarta-feira passada, aumenta salário dos servidores, onerando a folha em mais de 1,5 milhão por mês. E diz que a média de aumento para cada salário foi de 9% e 10%. Eu vou continuar e depois vou fazer observação sobre cada ponto.
diz que a decisão foi tomada na ausência do presidente do DJ, desembargador Cláudio Santos, que cumpre a agenda de trabalho em Brasília. Diz que o aumento chega no momento em que o erário vive situação altamente crítica, inclusive com a possibilidade admitida pelo governador Robson Faria de declarar a falência financeira do Estado. Bom, e diz ainda que o Tribunal de Justiça parece um oásis em meio ao caos geral do Estado. Certamente o ideal era que o Tribunal de Justiça também tivesse no caos, a exemplo do Estado aqui, esse Poder Executivo. Seria, me parece, mais justo pelo teor do que está posto aqui no jornal. Eu quero dizer, senhor presidente, claro, não a Corte, porque a Corte sabe disso muito mais do que eu, mas quero esclarecer a alguém que eventualmente tenha lido e que eventualmente esteja assistindo essa sessão pela internet e depois pela TV Assembleia, que o tribunal não concedeu aumento absolutamente a ninguém. O tribunal não poderia, claro, conceder aumento de servidores. Quando muito, poderia encaminhar um projeto de lei à Assembleia tratando dos vencimentos dos seus membros e dos servidores do Poder Judiciário, como determina a Constituição. Não houve, certamente, aumento de vencimento. Gostaria até que houvesse, porque, na verdade, os servidores estão, desde, me parece, 2008, sem aumento. O que houve foi que o tribunal, à unanimidade, na ordem jurisdicional, concedeu um mandado de segurança que reconheceu aos servidores o direito à progressão funcional estabelecido em lei, que é a Lei de Planos de Cargos e Vencimentos, que disciplina a carreira dos servidores do Poder Judiciário do Estado, e em face do entendimento do presidente do tribunal de que negou, num primeiro momento, esse eventual direito reconhecido, afinal, em mandado de segurança unânime da relatoria do desembargador Ibanez. Então, não se tratou de aumento, não se tratou de percentual, muito menos. Eu não sei a que cifra que chegou, ou que matemática foi elaborada para se informar esses percentuais, muito menos a repercussão na folha, porque nós não tratamos de percentuais, e tratamos sim do direito à progressão. O curioso, senhores desembargadores, e que eu chamo a atenção, que naquela mesma assentada, nós reconhecemos também o direito de progressão de professores do Estado. Toda semana, nas câmaras, e aqui os colegas que compõem as câmaras cíveis sabem de quantos processos em grau de apelação nós confirmamos reconhecendo o direito de progressão de professores, que tem sido negado pelo Executivo já de algum tempo. E não se falou ali que o tribunal concedeu aumento a professores. Fala-se de aumento quando se trata só de servidores do Poder Judiciário. Curioso também que todas as quartas-feiras nós aqui também concedemos direito de promoção, leia-se o mesmo que progressão, dos policiais militares, de assessores jurídicos do Estado, e ninguém divulga que se concedeu aumento. Divulga-se no caso da progressão dos servidores. Então eu penso que a sociedade como um todo precisa ter consciência e estar informada
de que, na verdade, não se cuidou de aumento de salário. O tribunal não se reuniu para dar aumento de salário. E muito menos o fez, e aí é o mais grave, senhor presidente, na ausência do presidente do Tribunal de Justiça. E nem poderia fazê-lo, porque o aumento de servidores é encaminhado pelo presidente do tribunal. Eu não gostaria de dar outra interpretação ao que posto aqui no jornal, de que, e ao que pode parecer num primeiro momento, de que o tribunal teria, aproveitando-se da ausência do presidente do tribunal, se reunido para dar aumento a servidores. O julgamento dessa matéria iniciou-se, sim, com a presença do presidente do tribunal, o desembargador Cláudio Santos. E aqui eu até lamento, porque Sua Excelência, infelizmente, não se encontra presente por questão de saúde, e eu gostaria de fazer esse pronunciamento na presença de Sua Excelência, porque certamente Sua Excelência iria concordar comigo, mas também não poderia deixar por outra oportunidade, porque aí o tempo vai cuidando de se esquecer a matéria, de esquecer e termina engavetada, sem que a sociedade tenha oportunidade de, pelo menos, ouvir a verdadeira versão do que efetivamente aconteceu nesta corte. Não foi na ausência do presidente. O julgamento do processo iniciou-se com a presença do presidente e não precisava da presença do presidente Cláudio Santos. Havia um presidente, sim, na sessão. A sessão não poderia se realizar sem um presidente. E havia um presidente que o substituiu na ordem regimental, conduzindo os trabalhos de julgamento. O desembargador Cláudio Santos, lamentavelmente, não se encontrava na sessão e não havia necessidade da sua presença, até porque Sua Excelência, como todos sabem, era tida como a autoridade coatora, portanto, integrava a relação processual que ali era debatida na condição, no seu polo passivo, ou seja, na condição de parte. E vou abstrair aqui a discussão do desembargador Ricardo sobre se é parte, se não é, se é apenas... Mas, na verdade, funciona como parte. Então, Sua Excelência era parte no processo. E nós todos aqui julgamos e podemos julgar qualquer processo sem a presença da parte. Independente da presença da parte, ela pode vir, naturalmente. E mais, disse isso naquela oportunidade, gostaria de dizer, na presença de Sua Excelência, o nosso presidente, o desembargador Cláudio Santos, que tanto não houve a ausência do... Porque, não só por isso, mas a decisão não se aproveitou da ausência para se decidir o processo. Muito pelo contrário. Sua Excelência teve até a oportunidade, vou repetir, e gostaria de fazê-lo na presença de Sua Excelência, ele não está, de se pronunciar como parte, teve oportunidade até de pedir a palavra, o que foi concedido, digo mais ainda, com a minha aquiescência, que confesso não deveria tê-lo feito, porque, involuntariamente ou não, terminei dando um tratamento desigual às partes, porque nós sabemos que não é permitido à parte se pronunciar nos processos, a não ser quando se trata de advogado atuando em causa própria, o que não era o caso dos autos. Então, muito pelo contrário, o presidente do tribunal foi tratado até, de certa forma, de uma forma diferenciada, porque teve a oportunidade incomum
para não usar outra expressão, de até de pronunciar, se manifestar perante a Corte. Então não há que se falar aqui que se tomou decisão às escondidas, aproveitando a ausência do presidente do tribunal. Primeiro, porque não havia necessidade da presença dele. E depois, porque começou, sim, com a presença dele, e ele chegou a se pronunciar, e não deveria, mas o foi, e digo, porque o relator, que eu fui o relator do processo, permiti, e aí criando um desequilíbrio, sim, entre as partes, e assumo isso perante a Corte. Porque parte não pode falar em processo, diz que está sob julgamento, mas se deturpa e, de repente, e isso, o que é lamentável, até pela credibilidade da jornalista, pela credibilidade e seriedade do jornal, isso teve uma repercussão nas chamadas redes sociais. E eu tive o desprazer até de ouvir comentários de operários do direito, de militantes, advogados militantes, apontando a decisão do tribunal, baseada naturalmente no que leu, de irresponsável. E lamento, porque quando o leigo lê e faz essa interpretação, até se admite. Mas um profissional do direito, militante, né, até de certa desenvoltura, de certo trânsito aqui do tribunal, atuante, chamar isso de, sabendo que se tratava naturalmente de uma decisão judicial, sabendo que não se tratava de concessão de aumento, sabendo que se tratava do reconhecimento de progressão de servidores, há exemplo de tantos outros, como citei, aos policiais militares, professores do Estado, assessores jurídicos, todos têm aqui procurado o judiciário quando preterido nessas progressões e têm logrado êxitos. Eu desconheço, salvo quando se propõe equivocadamente ou de forma intempestiva, um mandado de segurança, alguma coisa nesse sentido. Mas em relação à matéria de direito, matéria de fundo, essa Corte tem reiteradamente decidido isso. Então, senhor presidente, eu gostaria só de trazer, e vou repetir, não como resposta, mas como um esclarecimento, e fazer um apelo até que nessas matérias, claro que se torna notícia, é preciso que se ouça a outra parte, que se procure, né, o Poder Judiciário, se procure o relator, para explicar, para exatamente esclarecer à sociedade o que houve de fato, o que houve de verdadeiro, o que houve de correto, em respeito, naturalmente, à própria sociedade e ao leitor, que acredita no que está lendo. Então, não quero aqui fazer qualquer juízo de valor quanto à profissional que assina a coluna, muito menos ao jornal. Mas certamente alguém informou, ou deu essa informação ao jornalista, e o fez, e quem fez, para mim, pelo menos, ou não entendeu ou não entende absolutamente nada do que se está decidindo aqui, ou então agiu de má fé, senhor presidente. É lamentável. Fica somente o apelo para que, nesses casos, se procure a própria assessoria de comunicação, hoje tão bem representada pelo nosso secretário de comunicação, doutor Rubens Lemos Filho, que, claro, prestaria toda a informação a respeito do tema e levaria até ao próprio desembargador relator ou ao presidente, para que se possa dar a notícia como ela efetivamente aconteceu. Em nome
somente, senhor presidente, em nome da verdade, que é aqui o que nós buscamos e é o que a população merece, é ler e ter a convicção de que está lendo o que representa naturalmente a verdade, sob pena de estar se cometendo injustiça, se está divulgando leviandades e agredindo naturalmente uma corte de justiça que merece o respeito, que tem pautado todo o seu procedimento com muita seriedade, com rigor exatamente do que a lei nos compele a fazê-lo, e acima de tudo com responsabilidade, com extrema responsabilidade. Eu digo isso, conheço e vivencio aqui, estou no tribunal há 20 anos, que eu integro esta corte com muita honra. Já testemunhei a passagem aqui de grandes magistrados, convivo hoje com grandes magistrados e posso atestar da responsabilidade de cada um, do zelo que cada um tem pelo acerto, pela coisa pública, sobretudo pelos processos que lhes são distribuídos, que nos dá esse trabalho cotidiano de pesquisa, de estudo, com um único objetivo: aplicar a justiça de acordo com a lei, com a doutrina, com a jurisprudência e, sobretudo, de acordo com a nossa consciência. É isso que se tem feito. Não quer dizer aqui que não erramos, que somos perfeitos. Erramos sim, isso é da natureza humana, mas sempre procurando acertar. As coisas superiores estão aí para corrigir eventuais entendimentos divergentes quanto a questões jurídicas, porque esse é o nosso sistema jurídico, esse é o nosso ordenamento jurídico que assim estabelece. Mas fica, senhor presidente, o esclarecimento. Naturalmente, reitero que não há aqui qualquer intenção de uma resposta, nem de crítica à profissional em si, mas apenas com o intuito de que se possa, ou alguém, ainda que uma minoria, porque eu sei que o alcance desse jornal, e principalmente da bela coluna assinada pela excelente profissional, é muito maior do que o alcance dos telespectadores que assistem a nossa sessão via TV Assembleia e ainda assim pela internet. Mas era só a matéria que eu queria trazer, senhor presidente, ainda que na ordem jurisdicional, porque realmente isso tem me preocupado, essas distorções, esse propósito, me parece, de alguns ou de alguém deliberado de sempre distorcer o que nós temos decidido aqui. Eu agradeço, senhor presidente, a deferência por me ter permitido, já na ordem jurisdicional, fazer esse esclarecimento, vem assim à corte, porque realmente é preciso que se diga alguma coisa em relação a esse tema, senhor presidente. Muito obrigado. Radar Mauri, sobre essa colocação de Vossa Excelência, acho que merece 3 pontos a ser esclarecido, ante a sua fala. O primeiro é que na mesma sessão foram julgados entre 20 a 30 processos de professores e de policiais, onde tratou-se da mesma matéria. Eu fui relator de excelência, tinha até anotado, mas terminei esquecendo. De progressão, dessa mesma situação, de progressão de nível. E para nenhum desses, a dita jornalista fez qualquer consideração que o tribunal estava também aumentando o salário desses autores. O segundo é que, às vezes, ultimamente, o operador de direito se esquece. O novo Código de Processo Civil trouxe várias inovações, e uma dessas inovações, apesar de não ter, em algumas situações não ter sido observada, é o prazo que o membro da corte tem para devolver o processo que ele pede vistas. São 10 dias úteis. O desembargador Expedito Ferreira, que havia pedido vista, estava até com prazo extrapolado, porque na semana anterior não tinha havido sessão.
e ele não pôde trazer na sessão anterior. Então, o prazo para ele devolver o processo já tinha até extrapolado, ele teria que devolver, sob pena de o presidente requisitar o processo para colocar em pauta, apesar de, ultimamente, em algumas oportunidades, isso não ter sido observado, mas ele não tem nem a faculdade de escolher isso, é a obrigação dele assim o fazer. E nem todos os funcionários têm direito à progressão. É só para aqueles que preenchem os requisitos da lei, que estabelece a lei de cargos e salários. Então, não se pode falar nisso de forma nenhuma. A situação, eu confesso, achei extremamente leviano essa situação. Inclusive, o sindicato mandou uma nota esclarecedora e foi deturpada novamente a nota, pelo menos, na meu ver, pela própria jornalista que publicou a nota a nota do sindicato de forma pinçada com relação, não publicou a nota na íntegra e ainda a fez de maneira deturpada. Eu acho que a colocação de Vossa Excelência é bastante pertinente. É uma pena que nós não tenhamos realmente o alcance para se fazer as devidas justificativas, que a população tivesse consciência do que foi feito. Uma completa deturpação da verdade. Dando prosseguimento... Senhor presidente, só para registrar a minha solidariedade, senador Maurício, que já o fiz pessoalmente, e interno aqui de público, a minha solidariedade.